Iniciando as atividades programadas desta tarde, falaremos agora sobre os mecanismos de fomento da inovação. Quem vai iniciar as palestras será o Paulo Deitos, empreendedor em fintechs há 9 anos, sócio fundador da CapTable e da CapRate, cofundador e ex-diretor da Associação Brasileira de Fintechs e ex-presidente da Aliança Fintech Ibero-Americana. Atua ativamente na formulação de importantes resoluções para as fintechs no Brasil, como a CVM 588, CVM 626, Bacen 4656 e Bacen 4865. Por isso, tenho a honra de chamar ao palco para a sua palestra Paulo Deitos. Funcionando? Tá. Boa tarde, obrigado pelo convite aí, o pessoal do AECE. E então o tema é inovação, e até foi legal que a gente vai ter o André depois e o pessoal de fundos, porque eu acho que a CapTable termina sendo um começo de caminho para essa jornada de entrar nesse mundo da inovação através de investimentos. Então, falar um pouquinho da gente. A CapTable é hoje a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. E, bom, já foi apresentado, então eu vou pular esse slide aqui. E aí a gente faz uma pergunta para vocês, né? Faz sentido investir em startups? Por que fazer esse movimento? E aí a gente começa a ver uma onda tech no mundo, né? Muito se fala que data is the new oil, né? E se a gente olha nos Estados Unidos em 2002, as principais empresas listadas na bolsa, né, os que tinham maior valor de mercado, era relacionado à indústria tradicional. Tá, a Microsoft está aqui, mas né, o resto era a maioria de indústria mais tradicional. E quando a gente vê hoje, todas elas são de tecnologia, né? Inclusive a Microsoft mantém nesse gráfico aqui, isso aí sempre varia, mas nesse caso ela está em segundo lugar ainda, né? Então, para mim, muito do Data is the New Oil é um pouco desse movimento aqui, né? Antigamente, as empresas mais valiosas do mundo eram petrolíferas e atualmente são as de tecnologia. E a gente vê esse cenário nos Estados Unidos, a gente vê esse cenário na China, mesma coisa, né? Então, em 2012, PetroChina era a maior empresa, né? O Banco da China, e depois a construção, mobile, etc. E hoje as principais são de tecnologia, né? E no Brasil? No Brasil, hoje, a Petro até semana passada chegou a bater 525 bilhões de reais, né? Então, ainda estamos nesse cenário, mas como o Brasil tende a seguir o caminho dos demais, a gente acredita que isso vai acontecer, mas por enquanto não é. Por enquanto o Brasil ainda, as empresas mais valiosas na bolsa não são de tecnologia. E entendendo um pouco o que é esse mundo de venture capital, né, que é o mercado onde todos os palestrantes dessa tarde estão envolvidos. Então, é o capital de risco usado para apoiar novos negócios muito focados em alto crescimento. Então, para nós, startup é um negócio, é uma empresa que tem um alto potencial de crescimento, não obrigatoriamente seja tech somente. Se ela tiver tech em alguma etapa do seu processo, mesmo que ela tenha um produto físico, e a gente já distribuiu algumas ofertas de produtos físicos, como, por exemplo, vinho em lata, mas numa parte do processo dela, ela tem coisas de tech. Então, e ela tem potencial, por usar a tecnologia, de escalar rapidamente, né, de aumentar muitas vezes o seu faturamento. Então, ela é classificada como uma empresa de alto potencial de crescimento. E o Venture Capital, no final, é o mercado financeiro das startups, né? Então, é o mundo que existe para financiar esses negócios de alto crescimento. E daí, quando a gente vê a história do Brasil, já em 2019, no mundo inteiro se falava, e no Brasil muito mais, sobre como as startups estavam começando a crescer, né? E inclusive ter saídas, né? Ter os exits. Então,
que é realizar o investimento trazer de volta o dinheiro para os investidores. E em 2020, a gente chegou a bater 23 bilhões de reais investidos em negócios de alto crescimento. Tá? Em 2021, foi o maior ano da história. Eu vou trazer os dados ali na frente. Né? No Brasil e no mundo. E, então, no primeiro semestre do ano passado, a gente movimentou 5,2 bi de dólar em investimentos em startups no Brasil. Tá? E aqui estão os números. Então, eu comecei nesse mercado em 2012, então, quando era nada. O André também já está aí há uma longa jornada, mas em 2017 a gente tinha 2 bilhões e pouco, quase 3, de investimento em startups. O ano passado deu aproximadamente 50 bilhões investido em startups no Brasil. Então, é um crescimento monstruoso, né? Mais de 15 vezes, e provavelmente esse ano não vai ser tão bom. O cenário inteiro macroeconômico mundial está prejudicando um pouco os investimentos em negócios de tecnologia, mas ele já se mostra que é maior que o ano de 2020. Claro que 2020 para 2021 mais do que duplicou, né? Então, a gente vê que existe uma tendência de ser pelo menos aí na casa dos 25, 30 bilhões por ano como mínimo daqui para frente aqui no Brasil. O Brasil, então, e a América Latina como um todo, mas o Brasil é o principal expoente, então, a maioria dessas startups desse lado aqui na real, todas essas aqui, são startups brasileiras que têm um valuation, né, um valor de mercado, acima de 100 milhões de dólares. Tá? E algumas delas têm anos de mercado. Tá? Então, se a gente pegar aqui a Warren, que é aqui de Porto Alegre, que não tem 5 anos de mercado, tem a Rocket Chat, que também é aqui de Porto Alegre, e que tem também aproximadamente 5 anos de mercado. E já são empresas que valem 100 milhões de dólares. Então, é um potencial de crescimento absurdo, né? E que pode ter excelentes vantagens para quem entra nesse mundo, principalmente para quem entra cedo. Né? E qual que é o cenário atual do mercado de venture capital? Né? Não, desculpa. Isso aqui é bem interessante, mas não é o cenário atual. No passado, quando a gente olhava que muito o capital privado, né, é o azulzinho, tá, no gráfico. Quando a gente olha até início de 2000 ali, até final da década de 90, o capital privado aqui, né, o venture capital, ele tinha algum ganho nas empresas. Já era um belo ganho, mas ele não era o maior, né? A maior parte geralmente vinha quando a empresa fazia o IPO. Então, o preto é a valorização que ela teve depois do IPO. Tá? Aqui em quantidade de vezes. Tá? E desde 2000, a gente vê essa situação se inverter. As empresas começam a ter muito mais capital privado e a valorização vindo para o capital privado e menos valorização depois do IPO. E a gente tem uma frase que a gente fala desde que a gente nasceu em 2018, que é: não é mais no IPO que estão os ganhos exponenciais. Que tu podia investir aqui na Microsoft e ganhar, ela multiplicava de 200 até 800 vezes, né, se tu tivesse pego a melhor valorização dela na bolsa. Aqui já não. Aqui tu vai multiplicar poucas vezes quando ela chega no IPO. Por quê? Porque tem uma grande quantidade de capital privado, de venture capital, para apoiar o crescimento desses negócios. E é muito melhor para as empresas fazer isso de forma fechada, forma privada, porque ela vai ter menos burocracias e menos prestação de conta que uma empresa pública tem. Né? Então, o IPO dessas empresas termina sendo o espaço para dar liquidez para quem entrou antes, tá? E não tanto para os investidores ganhar o dinheiro. Então, não é mais no IPO desde 2000 que está o ganho exponencial, principalmente nas empresas tech. E aqui a gente vê o quanto o mercado de venture capital tem crescido na América Latina,
né? E aqui é bi de dólar. Então, o ano passado, o Brasil fez na casa de 10 bi e a América Latina inteira fez 30. Então, o Brasil representou 1/3 da América Latina. Em 3 anos, a gente saiu de 0 a 18 unicórnios. Unicórnios são as empresas que têm valuation, né, valor de mercado acima de $1 bilhão e que são geralmente de mercado fechado. Elas não fizeram esse valuation na Bolsa de Valores. Tá? Então, a gente tem no Brasil a maior concentração de unicórnios na América Latina. Tá? E a quantidade de operações que tem acontecido por ano. Né? Então, é claro que acontecem muitas rodadas que são as mais midiáticas, mas acontece uma quantidade absurdamente gigantesca que são mais embaixo dos panos, né? Que não são tão midiáticas em etapas mais early stage, que a gente chama, em etapas anteriores ao que as rodadas mais midiáticas fazem. Então, em 2021, tivemos 760 rodadas no Brasil com 10 bilhões de investimentos. Tá? E nasceram 9 unicórnios só no ano passado no Brasil. Então, são números que mostram que esse mercado vem crescendo de uma forma exponencial, como são as empresas que estão nesse mercado. São exponenciais. E a gente olha 2022. Pô, mas 2022 é um ano ruim, né? Está sendo um ano ruim dentro do possível. Na verdade, a gente diz que 2021 foi um ano totalmente fora da curva. Né? E quando a gente olha das principais empresas que a gente admira no mundo, muitas delas nasceram nos principais anos de crise. Né? Então, Apple, Microsoft, a própria Buscapé, aqui no Brasil, nasceu num ano de crise, em 99. O Mercado Livre também nasceu em 99, na Argentina. Aqui temos Airbnb, Slack, Uber e WhatsApp, que nasceram todos pós-crise de 2008. Né? Então, não quer dizer que por estar num mercado de cenário macroeconômico não tão positivo, que não vão ter boas oportunidades. Existem excelentes oportunidades em todos os anos, porque o empreendedor não escolhe o ano para lançar. Ele tem a ideia, ele desenvolve e ele vai ao mercado. Então, é muito mais um jogo de bons empreendedores, principalmente no início, do que de bons cenários macroeconômicos. E aqui, o Jorge Paulo Lemann e o Clor, eu não sei pronunciar direito esse sobrenome, esse cara aqui era o cara que cuidava do SoftBank na América Latina, no Brasil principalmente. O SoftBank é o maior fundo de investimento em startups do mundo. Né? E eles dizem, o momento de investir em startups é agora ainda, né? E o que tem acontecido neste ano principalmente é que várias startups estão com valuations um pouquinho menores. Os valuations estavam muito esticados por conta da alta liquidez do ano passado, e esse ano eles voltaram para uma realidade bem aceitável. Então, é um bom momento para se entrar, porque se compra um pouco mais barato participação nesses negócios. Legal. Então, a gente mostra aqui para vocês um pouco do cenário e como esse mercado tem crescido no Brasil e no mundo, né, mas principalmente aqui no Brasil. E agora vamos para a prática. Legal. O que é uma startup e como isso funciona. Né? Então, primeiro detalhe que eu tenho que explicar é o que é a exponencialidade. Né? Então, aqui está muito clarinho, mas dá para ver uma linha reta, que é o crescimento linear, que é o crescimento das empresas tradicionais. Nenhuma empresa tradicional cresce 3 dígitos num ano. É muito, muito, muito fora da curva uma empresa crescer 3 dígitos num ano. Né? Já um negócio exponencial, ele tem um comportamento do taco de hóquei, como se brinca. Né? É uma linha reta, um pouquinho ascendente ao longo de algum tempo, e, de repente, ela exponencia. Né? Ela vai para a lua lá, né? e cresce absurdamente o seu faturamento. E o principal ponto que a gente classifica um negócio como de alta exponencialidade é que ele cresce o faturamento, mas ele não precisa crescer as despesas na mesma velocidade. E é ali, quando abre a boca do jacaré, né, receita na lua e despesa crescendo menos, que está o principal ganho desses negócios. Então, casualmente, essa linha que ela é
pouquinho inclinada, ela responde às 4 etapas do ciclo de uma vida de uma startup. Isso aqui tem livro que explica, tem bastante teoria sobre isso, então eu vou fazer um super resumo aqui para vocês. Né? A primeira parte de uma vida de uma startup é quando ela é apenas uma hipótese. Ela é uma ideia e ela vira um PowerPoint, né? Um PPT. Então a gente brinca que é uma empresa PPT. E ela pega o PPT e vai atrás de algumas pessoas para contar, porque ela está, nos 2 primeiros estágios, ela está procurando a solução de um problema. Ela quer validar que ela identificou um problema, né? A gente falava aqui com o André, antes do início aqui, que o Brasil é um cenário fértil para startups, porque tem problema em tudo que é lado. Né? Então, o empreendedor identificou um problema e ele acha que tem uma solução. Na cabeça dele faz sentido aquela solução, mas será que o mercado vai enxergar aquela solução também como algo válido, como algo legal? Então, ele cria um PowerPoint e, com algum dinheirinho que ele precisa, ele vai validar se aquela ideia tem mais pessoas que enxergam o problema e se enxergam que aquela ideia dele é uma solução para aquele problema. E, geralmente, quem vai financiar esse dinheiro aqui inicial, que não precisa ser muito, mas às vezes pode ser um valor considerável, podendo chegar até uns 100 mil reais, são os 3 Fs do mundo das startups, que é o Family, Friends and Fools. Né? Antigamente era fãs, mas daí, como é um negócio tão inicial e geralmente dá errado aqui, virou Fools. Tá? Então, esse é o primeiro estágio. O segundo estágio é o MVP, tá? Que não é do futebol americano o jogador mais valioso, é o mínimo produto viável, mínimo viable product. Né? Então, ele validou a ideia e ele constrói o mínimo possível daquela solução para ir ao mercado e fazer que as pessoas paguem por aquilo. Então, é quase como o POC, né, o protótipo do mundo tradicional. Só que aqui se faz muito mais rápido e muito mais fácil, porque geralmente ele é digital. Né? Então, aqui tu precisa de um funding relativamente maior, podendo chegar até uns 500 mil reais para fazer isso acontecer, e caso o empreendedor não tenha o recurso, ele vai procurar as aceleradoras, aqui representada pelo André, da UOL, ou investidores anjos. Né? Geralmente são nesse estágio que esse pessoal se concentra. Não quer dizer que a aceleradora não invista antes ou depois, anjo não invista antes ou depois, mas essa é a normal do nosso mercado. Daí depois ele vai para a empresa vira um negócio, né? Então ela era uma hipótese, ela foi validada, as pessoas começaram a pagar, legal, agora eu tenho um negócio. Então vamos multiplicar esse negócio, vamos ter mais clientes, vamos ter mais soluções. E aí ele vai para o Product Market Fit, que é o sonho de toda startup, é encontrar o Product Market Fit. Ou seja, eu encontrei o mercado que é super aderente a esse meu negócio e se eu botar mais dinheiro em marketing, eu vou crescer e eu vou virar uma grande empresa que vai valer centenas de milhares de dólares. Para fazer isso, para encontrar o Product Market Fit, ele vai ter que mexer no seu produto, ele vai ter que fazer campanhas de marketing, ele vai ter que fazer uma série de novos testes. Ele já está faturando com uma linha de produto, mas ele tem mais coisas para se adequar, para encontrar o fit perfeito de mercado. E aí é um investidor seed, algumas aceleradoras que vão um pouquinho além do cheque, ou as plataformas de crowdfunding também, que fazem, em geral, rodadas até 5 milhões. Legal. Até aqui, a gente está na linha um pouquinho crescente, quase que uma linha linear. Né? E é quando a startup encontra o Product Market Fit que ela vira uma empresa escalável, como a gente chama, uma scale-up. Né? Então, ele encontrou aquele público, agora ele precisa de mais dinheiro, e geralmente é muito dinheiro, para gastar principalmente em marketing e atingir aquele público em cheio, porque ele sabe a mensagem e qual que é o público. Se ele alcançar aquele público, ele provavelmente vai converter. Então, ele capta centenas de milhares de reais para fazer o seu crescimento. E aí, geralmente, quem investe são os fundos de Venture Capital, que também
vão ser representados aqui de tarde, pelo Marcelo, e eu me esqueci o outro palestrante. Vitor, obrigado. E eles fazem rodadas de séries A, B, C, e aí pode ir todo o abecedário até o IPO. Legal. Entendi a vida da startup, entendi como ela funciona, como é que ela cresce, etc. Mas e eu? Como é que eu invisto? Né? Então, para nós, tem dois fatores muito importantes na hora de decidir o investimento em startups. Quantas horas por mês eu posso dedicar a esse negócio e quanto de dinheiro por startup eu posso alocar. Então, quando eu tenho pouco dinheiro para alocar por startup, porque aqui, no mundo das startups, aquela máxima do mercado financeiro de não bote todos os ovos na mesma cesta, ele é ainda mais importante. Porque no mundo das startups, não é por isso que os 3Fs virou fools, né? Muitos dos negócios podem dar errado, e provavelmente vão dar errado. Alguns vão dar bons negócios, e alguns poucos vão ser negócios gigantescos e que vão pagar a conta e dar muito dinheiro, mesmo que tu tenha perdido dos outros, esses vão recuperar o dinheiro que tu perdeu daquelas que deram errado. Né? Então, se tu tem pouco dinheiro para investir por negócio, e aqui a gente vai até 100 mil, apesar que nas plataformas, pelo menos a nossa, o investimento é de R$1.000, então tu tem pouco tempo para dedicar também, né, para esse mundo, porque dá trabalho. Estava falando com o André aqui, que tu tem que acompanhar, tu tem que ver relatório, tu tem que ouvir os pitches do pessoal. Então, quando tu tem pouco tempo e pouco dinheiro, as plataformas de crowdfunding são uma excelente solução para ti. Se tu tem pouco dinheiro e um pouquinho mais de tempo, quer te envolver, começa a procurar nos teus círculos de amizade ou família quem está começando com uma ideia e talvez entra com ele nessa ideia. Né? E se tu tem mais tempo para dedicar ainda, quase que tu faz isso aqui do teu dia a dia, né? E muitos anjos já são pessoas muito bem-sucedidas que disseram, já me aposentei, mas eu não quero ficar parado, então vou ser investidor anjo. Vou compartilhar as minhas experiências e abrir portas para esses empreendedores. Né? O que nesse mundo a gente chama de smart money. Então, tu vai ser um anjo individual. Já vou fazer um disclaimer aqui. Aqui em cima, a atividade é a mesma praticamente, o que muda é o tamanho do cheque. Tá? Então, mas aqui, esses aqui não. Aqui muda, inclusive, o teu envolvimento e as tuas atividades. Então, se eu tenho um pouquinho mais de dinheiro, né, e também não tenho muito tempo, eu vou provavelmente ir atrás de uma aceleradora. A aceleradora vai fazer um pool de startups, né, e acompanhar e dar um suporte para aqueles negócios, para que eles tenham a possibilidade de crescer. Porque nem todo empreendedor sabe tudo o que precisa para desenvolver, e uma aceleradora dá esse suporte para eles. Se tu tem um pouquinho mais de tempo para dedicar, tu pode fazer parte de uma rede de anjos ou criar um club deal com teus amigos. Né? Club deal é um grupo de investidores que se junta com um objetivo em comum. Então, a ideia desse grupo aqui bom, vamos nos reunir, vamos escutar, vamos fazer parte de uma rede de anjos, nós vamos, uma vez a cada 15 dias, receber startups para falar quais são as suas ideias, vamos discutir as ideias, vamos analisar elas, e depois de um tempo de análise de tudo, a gente vai decidir botar ali, cada um, sei lá, 50, 100 mil reais por startup. Né? Então, dá um pouquinho mais de trabalho e toma um pouquinho mais de recursos. E se tu tem muito tempo, só muda o nome, porque tu investe mais dinheiro, então tu vira um investidor seed. Né? Que é muito falado, um investidor semente. E, por último, se tu tem muito dinheiro para botar, né, tu pode escolher, e tu não quer tempo, não quer perder teu tempo, tu vai poder entrar, talvez, num fundo de venture capital. Existem fundos de venture capital que os tickets são menores, aí na casa de R$1 milhão, e tem alguns fundos de venture capital que o ticket mínimo é inacessível para a grande maioria dos mortais. Né? Então, tem que estudar. Tu pode depois também, aqui basicamente é a mesma coisa, né? Fundos de venture capital, e por último lá tu vira até um diretor de uma empresa startup gigantesca, porque
Provavelmente, se ela já está fazendo rodadas grandes, ela já é uma startup bem robusta. Tá? Legal. Aqui é um mapa muito fácil para eu poder me encaixar em aonde que faz mais sentido para mim, né, investir em startups. Mas, e que mais, Paulo? Tipo, é só eu escolher uma dessas caixinhas e me jogar? Não, é muito importante tu criar uma tese também. Tá? E aí, a gente identifica 3 principais teses, né? Spray and Pray, Smart Money e deixar com o gestor. Né? A aceleradora ela é um pouco de Spray and Pray e um pouco de deixar com o gestor também. Né? Porque, bem ou mal, uma aceleradora não deixa de ser um gestor, não é um gestor CVM, regulado, todo bonitinho, mas ele faz às vezes nisso também. Então, Spray and Pray é o conceito de eu vou botar um pouco de dinheiro num monte de negócios, então é como se eu estivesse jogando um monte de sementes no chão e vou rezar para ver quais vão dar certo. Né? Então, tu diversifica o máximo que dá, tu acompanha os negócios que estão indo, tu bota um pouquinho, um monte, aquelas que começam a dar certo, essas sim, tu vai regar, tu vai cuidar, tu vai passar, tu vai cuidar para que não tenha pestes, etc. e tal, e tu vai fazer um double down, como se chama nesse mundo, tu vai dobrar a aposta. Né? E aí sim, provavelmente tu vai fazer um ticket bem mais alto, porque tu já validou, tu já conheceu o empreendedor, tu sabe que o negócio é bom, e tu vai ter mais chances de acertar aquele investimento dobrando a aposta. Né? Se tu quer fazer Smart Money, que, como eu falei, Smart Money é estar dedicado, trazer conhecimento e abrir portas, tu vai ser um dos tipos de anjo que existe, né? Anjo individual, seed ou um anjo mais porrada lá. E, por último, tu vai deixar com os gestores ali nessa tese aqui. Né? Tu vai pagar para alguém que tem toda uma certificação, que tem uma regulação a ser seguida, e ele vai criar uma tese dele, e ele vai escolher as startups, ele vai te passar reports, etc., mas tu só acompanha. Né? Esse aqui que ficou em branco é o cara botar mais um pouco a mão na massa mesmo. Né? Legal. E antes de tu investir, legal, identifiquei e estou começando a criar uma tese. Aquilo ali é o começo da tese. Depois tu tem que criar, identificar outros itens na tua tese. Né? E uma tese pode ser bem extensa. A gente destaca como principal identificar qual que é o tipo de cliente que aquela startup tem. Então, ela é B2B, ela atende outros negócios. Ela é B2C, ela atende pessoas físicas, consumidores. Ela é B2B2C, ela atende os dois lados. Ou ela é Gov, né? Ela atende o governo. Em que estágio ela está? Aí aquele gráfico que eu mostrei para vocês. Ela é um PowerPoint, ela é um MVP, ela é uma startup ou ela é uma escala? Né? Uma scale-up. O time, para nós, o mais importante no mundo de investimento em startups é escolher o jockey e não o cavalo. Tá? Então, o time da startup, para mim, é o mais importante de todos. E vocês têm que tentar identificar na sua tese se vocês querem que os empreendedores que estão por trás desse negócio tenham dedicação full ou não tenham que tipo de conhecimento nesse mercado, atuaram já nesse negócio ou não. Né? Qual é o modelo de negócios dele? É publicidade? É venda de produto? É venda de assinatura? Tem vários modelos. Em qual indústria? Às vezes, tu pode querer investir na tua indústria, na indústria onde tu te dedicou a vida inteira, e às vezes não. Às vezes, tu vai criar a tua tese dizendo assim, eu vou investir em qualquer coisa menos a minha indústria. Né? Então, são pontos que tu tem que pensar, refletir e criar para te facilitar na hora da busca. Né? Lá na nossa plataforma tem até um formuláriozinho que te ajuda a identificar isso e a montar uma tese, que é bem legal, quem entrar lá pode conhecer. Tá? E quais são os principais desafios de investir em uma startup? Né? E aqui eu vou fazer o meu jabá, porque até agora eu falei mais sobre o mundo, mas então, com a CapTable e sem a CapTable para tickets pequenos. Né?
Então, é uma dor acessar startups quando tu não tem um auxílio, dá bastante trabalho, e a gente gera deal flow estruturado, que a gente chama. Deal flow é geração de oportunidades, é a gíria de geração de oportunidades. Então, todas as startups vão na nossa plataforma exatamente com o mesmo conteúdo, no mesmo formato, então fica fácil de comparar uma com a outra. Tu tem que entender de startups para investir sem a CapTable, né? E com a CapTable tu tem uma curadoria nossa que já validou o mínimo daquele negócio para ti. Tu tem toda uma burocracia jurídica. No nosso, tu tem uma nota validada e que fica registrada na CVM, então traz um pouco mais de segurança, não é um contrato de gaveta. Tu tem que ter muito dinheiro para investir. No nosso é a partir de R$1.000. É difícil de acompanhar, dá trabalho. No nosso vem tudo mastigado para ti no painel do investidor. E a grande novidade que a gente lançou esse ano, porque a regulação mudou em julho, e a gente lançou em julho também, tá? Investimento em startups sem a CapTable é de longo prazo. Não adianta achar que tu vai investir em startups e tu vai sair daqui a 3, 4 meses, 1 ano. É algo de 3, 4, 5 ou mais anos. Mas a gente tem um marketplace, que é o nosso mercado de trocas. Tu pode vender as tuas cotas e quando quiser, pelo valor que tu quiser. Um pouco da nossa curadoria, então, o que a gente faz? A gente não diz que aquele negócio é um super negócio e que vai dar super certo, porque a gente não sabe. Mas a gente cuida estes critérios. Então, se ele já é um negócio, se ele já passou da fase de MVP, né, ele já validou o negócio, ele vai começar a faturar. Se ele é um negócio que tem potencial de crescimento, e como que está o crescimento dele nesse tempo, se ele vai ser escalável, né, ou seja, ele precisa de menos CAPEX para crescer, e a gente é agnóstico, a gente trabalha com absolutamente todos os segmentos, né, e ele tem que estar faturando, então, como a gente já tinha falado antes. E um pouco mais da gente em 2021, então, a gente representou 40% do que aconteceu nesse mundo de crowdfunding no Brasil em 2021. Né? E a gente, sozinhos, captou mais do que a segunda e a terceira colocadas juntas. Né? E mais do que o dobro da segunda colocada. Então, realmente, a gente tá na frente, se destacando aí. O que a gente faz? A gente busca startups que estão que querem dinheiro para ajudar a crescer e aproxima eles de investidores. Né? Ou núcleos de inovação. E com isso, no nosso ecossistema, que gira tudo ao redor do Deal Flow, a gente tem fundos, investidores, pessoas jurídicas, pessoas físicas, empresas ou CVCs, Corporate Venture Capital. Né? Empreendedores e donos de startups é muito legal, porque tem empreendedor que já fez exit dentro da CapTable e agora investe em outros negócios que estão aqui com a gente. Grupos de anjo e incubadoras, aceleradoras, e venture builders também investem com a gente. Então é muito legal porque a gente consegue fazer um ambiente de co-investimento entre todos os players de investimento em startups. Alguns outros números, mais de 1.400 CEOs e C-Levels investem com a gente, mais de 1.300 investidores qualificados. A gente tem as maiores aceleradoras do Brasil, né, e o maior fundo de private equity da América Latina investe com a gente também, que é o Pátria. Investimos com agora nós já batemos 7.000 pessoas, né, mais de 80 empresas investindo institucionalmente com a gente, 25 aceleradoras, e estamos em absolutamente todos os estados brasileiros, em mais de 800 cidades, tem investidor da CapTable lá. A gente tem um funil muito rígido de startups, a gente analisa mais de 120 startups por mês para levar entre 2 e 3 por mês para a plataforma. Né? A gente já está em 60 captações e praticamente 100 milhões de reais captados para as startups. Né? Maiores captações, as mais rápidas, e o maior número de investidores, todos os indicadores que a gente é líder de mercado hoje. E falar um pouco do marketplace, né, que é o nosso ambiente de trocas, então. Até existir isso aqui, quem decidia o
o destino dos investidores era o empreendedor e agora a decisão está na mão do empreendedor, porque ele pode, do investidor, porque ele pode entrar a qualquer momento na nossa plataforma e dizer, eu tenho 50 cotas, eu quero botar 5 para vender a 10 vezes o valor. Se alguém quiser comprar, vai entrar lá e vai comprar de ti. Não quer dizer que alguém... Ainda não tem uma super liquidez, mas quem precisa de liquidez e tem acontecido, tem conseguido uma liquidez bacana. Geralmente, a galera não está ganhando um absurdo ainda, né, no marketplace, mas o importante é isso. Tu comprou, tu precisou da grana porque deu algum problema, tu pode ir lá e liquidar. Ou, legal, a empresa já valorizou um pouco, eu posso vender parte das minhas ações para recuperar o valor investido e continuo com o resto das ações para ver quando ela vai crescer, também pode fazer. É outra estratégia bem interessante que a gente possibilita. Então, é o investidor que decide, tanto comprar quanto vender. Tu pode botar, perdi aquela startup lá porque estava viajando, porque ela foi muito rápida, porque eu não conhecia a CapTable. Entra lá e bota uma ordem de compra que vai que alguém queira vender para ti. Tá? Então, não é mais de longo prazo. Agora, é você quem decide. Tá? E um pouco das empresas que já captaram com a gente, um pouco dos parceiros que já investiram com a gente, né? E alguns dos nossos cases de sucesso. Então, a Uzuma, a startup que captou com a gente, foi vendida para 2TM, que é a dona do mercado Bitcoin. Em 1 ano e 4 meses, deu 92% de rentabilidade. A Zelectric está no meio de uma fusão com a Ecovagas, que é o braço de carregamento elétrico da Estapar. É bem interessante esse movimento que está acontecendo aqui. A Alter foi comprada pela Melius em 9 meses, com mais de 75% de rentabilidade. Anualizado deu mais de 100 esse negócio. E aqui um pouco do nosso board também, pessoal que ajudou a construir a XP lá nos seus primórdios. É isso. Está aqui meu e-mail para contato. E quem quiser conhecer a CapTable, captable.com.br. E é isso. Muito obrigado.